programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meu nome é Kátia e eu sou contadora de histórias, encantada com o universo da palavra. Encantada porque esse universo nos permite viajar sem sair do lugar. Permite, por exemplo, que eu esteja neste momento, aqui, num lugar da América, mas que eu possa, através da palavra, de repente me ver nos encantos da África, nas florestas da Europa, entre os povos distantes da Austrália e tantas outras. O universo da palavra e das histórias me faz sair do lugar sem que eu saia do chão onde eu estou. E isso, com certeza, é muito necessário no momento em que vivemos. Por que não sair do plano em que estamos e dar a volta no espaço, viajar entre as estrelas e conhecer outros planetas? Mas eu não sei se você sabe, mas as histórias nem sempre estiveram na Terra. As histórias, por muito tempo, não fizeram parte da nossa vida. As pessoas caminhavam sobre a terra, conversavam sobre o clima, sobre o tempo, sobre as chuvas, sobre as plantações, mas elas não tinham as histórias para contar. Pensem que vida difícil sem as histórias. As pessoas não tinham a alegria que nós temos e queriam ter. Mas como? E é isso que nós vamos abordar aqui hoje. Como é que o encanto das histórias veio parar sobre a Terra? Dizem que há muito tempo atrás, num tempo em que nem vale a pena pensar o quanto, os bichos falavam. Os bichos conversavam sobre tudo. Brigavam, dançavam, cantavam, mas não tinham histórias. Eles sabiam que as histórias existiam e que elas pertenciam ao Criador. O Criador morava nos céus, mas ele guardava todas as histórias para ele e não dava para ninguém. Vários animais tentaram buscar as histórias, mas não conseguiam chegar até os céus. Os pássaros iam e vinham em vão. E também não estavam muito incomodados. Afinal de contas, apesar de não ter as histórias, eles tinham asas para voar e ficavam por aí, a buscar conversas com os outros. Então, um dia, uma criatura muito diferente do que a gente conhece hoje, que é a aranha, resolveu que ela iria buscar as histórias. A aranha não tinha o corpo como ela tem hoje. A aranha não era pequenininha. Ela era grande, tal qual um ser humano. Tinha as pernas longas, os membros enormes. Suas 8 patas davam a ela uma configuração monstruosa. Mas apesar disso, era magrinha, mirradinha, mas muito forte. Então, a aranha decidiu que ela iria buscar as histórias. Havia no centro da África uma grande palmeira, tão grande que ela subia até os céus. A aranha, então, foi subindo devagar por essa palmeira. Subiu, 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 subiu. Conforme ela subia, sua teia ia se elencando. E ela foi chegando cada vez mais alto, cada vez mais alto. Não foi uma jornada fácil, mas quando ela se viu lá no alto dos céus e olhou para baixo, viu a dimensão do mundo, pensou realmente que ela fazia a coisa certa. As pessoas realmente
mereciam ouvir histórias e espalhá-las pelo mundo. Assim, quando ela chegou na frente do Criador, ela prostou-se a ele e pediu que ele lhe desse as histórias. O Criador, por sua vez, disse: "Ah, mas quem é você, criatura, para querer as minhas histórias? Ora, por favor", pediu ela humildemente. Ele observou a insistência e educação da aranha e resolveu dar-lhe uma chance. Disse que até daria as histórias para ela, mas ela tinha que lhe trazer 4 presentes. 4 presentes muito difíceis de se encontrar. O primeiro, Onini, uma piton, uma cobra gigantesca que fica no alto das savanas. O segundo, o sebo, o leopardo de dentes de sabre. O terceiro, Miboro, um enxame de zangões que pulam e te picam. E o quarto, Moatia, a fada que poucos veem. Como pegar estes presentes? Como conseguir levar para os céus uma cobra, um leopardo, um enxame de zangões e uma fada que poucos veem? A aranha ficou assustada, mas não deixou transparecer nada. Agradeceu ao Criador e foi descendo humildemente. Descendo, 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 descendo. Quando ela chegou ao chão e foi para sua casa, ela logo foi falar com sua esposa, Azo, que com a esperteza das mulheres lhe disse: "Ora, não tenha pressa, uma coisa de cada vez. Comece pela cobra, pegue um galho de palmeira." O marido entendeu. Foi até o meio da savana, procurou uma palmeira e pegou um galho enorme. Logo ele pôs o galho nas costas e saiu falando: "É maior, é maior, eu sei que é maior." A cobra, por sua vez, no alto de uma árvore, se perguntava: "Mas o que é maior?" E a aranha então lhe disse: "Aposto que este galho de palmeira é maior do que você." "Ora, desde quando um galho de palmeira é maior do que eu, rainha da savana?" "Ah, é sim, você vai ver. Tive muito trabalho para conseguir este galho. Ele é maior do que você, sim." E ele foi desafiando a cobra, que foi ficando incomodada com aquilo. Até que ele então colocou o galho de palmeira no chão e a cobra ficou rente a ele. De fato, a cobra era maior do que o galho. Porém, com a cobra ali juntinho do galho, foi muito fácil para a cobra para a aranha amarrar a cobra ao galho, juntar os dois e prendê-la. Sua teia, afinal, era muito forte. E assim, com a cobra presa no galho da palmeira, a aranha subiu aos céus com o primeiro presente. Quando ele chegou lá no céu, o Criador admirou: "Nossa, realmente você conseguiu, mas faltam 3. A aranha agradeceu humildemente mais uma vez e desceu. Quando ela chegou em casa, sua esposa lhe disse agora: "Ah, procure o leopardo, cave um buraco." O marido entendeu. Foi para o meio da savana e cavou um buraco gigantesco. Cavou, 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 cavou. E quando o buraco ficou bem profundo, ele tampou com galhos de árvores e folhas velhas. E ainda colocou um pouquinho da sua teia de aranha para dar uma impressão de que não passava ninguém ali há muito tempo. Encostou-se atrás de uma árvore e ficou esperando. Quando a noite veio e o leopardo veio caçar, caiu dentro do buraco. Quando ele caiu lá dentro do buraco, ele ficou desesperado. O buraco era muito fundo e o leopardo não conseguia subir.
Tentava, mas não conseguia. E ele foi cansando. Quando ele estava praticamente sem forças, a aranha saiu de trás da árvore, pegou um pedaço de madeira e deu para o leopardo. O leopardo, achando que a aranha ia ajudá-lo, logo pegou aquele pedaço de madeira e foi subindo por ela amparado. Porém, quando ele estava bem perto da saída, a aranha virou o pedaço de madeira e pá! Acertou o leopardo. Quando ela acertou o leopardo, ele caiu, pobrezinho, desmaiado. Então foi muito fácil para a aranha descer, amarrar os pés do leopardo ao pedaço de madeira e subir aos céus com o segundo presente. Quando ela chegou nos céus com o segundo presente, o Criador admirou muito. Nossa, realmente você conseguiu. A aranha agradeceu. Sabia ainda que faltavam 2 presentes. E eram os 2 mais difíceis. Afinal de contas, como pegar um enxame de abelhas? Como capturar zangões? A aranha foi indo para sua casa pensando. Como faria isso? Mas quando chegou em casa, sua esposa, Aso, mais uma vez lhe disse: eles têm medo de água. Eles têm medo de água. É verdade. Na mesma hora, ela pegou uma cuia feita de coco, encheu de água e foi para o meio da floresta. Chegando lá, pegou um galho, uma folha de bananeira e colocou na sua cabeça. Jogou um pouco da água no seu rosto. Ficou assim, então, todo molhado. E quando as abelhas viram ela vindo, molhada, com o galho na cabeça, com a folha de bananeira, acharam que alguma coisa estranha estava acontecendo. A aranha, então, na frente do enxame das abelhas, começou a jogar água. Espirrava a água da cuia do coco nelas. E elas foram saindo de lá aturdidas, sem saber o que acontecia, e a aranha foi gritando: corram, corram, a tempestade vai pegar vocês, a tempestade está chegando e vai pegar vocês. As pobres das abelhas, aturdidas, vendo ele molhado, com a folha na cabeça, acharam que de fato uma tempestade grande vinha vindo. E a aranha então disse: entrem aqui na minha cuia, vocês estarão protegidos. Os pobres dos zangões de nada desconfiaram. Saíram da sua casinha e vieram parar dentro da cuia. Com eles todos dentro da cuia, foi muito fácil para a aranha enrolar, prendê-los todos e subir aos céus com o terceiro presente. O Criador estava admirado. Afinal de contas, ninguém nunca havia conseguido realizar aquela proeza. Mas faltava ainda o presente mais difícil. Moatia, a fada que poucos veem. Como capturar aquilo que não vemos? Ele mesmo nunca tinha visto uma fada. Sabia que elas vagavam pelas florestas à noite, protegendo as criaturas das selvas. Mas ele nunca tinha visto. Como capturá-la? O que você faria? Para este, a esposa lhe disse: faça uma boneca. Na hora ele entendeu. Foi para o meio da savana, pegou um tronco de madeira gigantesco, do tamanho de uma criança de mais ou menos uns 10 anos, e começou a esculpi-lo. Criou uma criança linda, toda cheia de detalhes, muito bem feita. Depois que ele acabou,
Ele colocou cabelos nela, feito de folhagens da floresta, e ela ficou tão bonita. A única parte da boneca que ele deixou móvel foi o pescoço, que vinha para frente e para trás. O restante da boneca ficou imóvel. Ele amarrou o pescoço da boneca com a sua teia e prendeu numa árvore atrás dele. Besuntou o corpo da menina com seiva de bananeira, bem grudenta. E assim, se você tocasse na boneca, você estaria com a mão presa. Ele então esperou pacientemente atrás da árvore. Colocou aos pés da boneca um pouco de angu e inhame, comidas muito apreciadas naquele lugar. E esperou pacientemente. Quando a noite chegou, ele ouviu um barulho. Eram as asas batendo. Ele ouvia o barulho, mas ele não via ninguém. O barulho então foi aumentando. Até que ele viu na sua frente uma fada linda, pele escura, cabelos emaranhados. Ele ficou encantado com ela, mas não se manifestou. Ficou quietinho atrás da árvore e esperou. Esperou. Até que elas viram a menina, chegaram aos seus pés, viram aquela comida tão gostosa, angu e inhame, comidas muito apreciadas naquela região. E logo pediram a ela: menina, você nos dá um pouco desse angu e desse inhame para nós comermos? A menina, puxada por ele, fez que sim com a cabeça. As fadas logo comeram. Estava uma delícia. E quando acabou, as fadas agradeceram. Só que dessa vez, ele não moveu o pescoço dela. Dessa vez, ele ficou quietinho. E a boneca então ficou parada. As fadas não gostaram daquilo. Aquilo era jeito de tratarem as fadas que abençoam as florestas. Ela tinha que responder ao agradecimento delas. Menina, aceite nossos agradecimentos? Nos responda. Mas a menina, imóvel. Menina, aceite meus agradecimentos ou eu vou lhe dar uma bofetada. Como a menina não dissesse nada, pá! A fada colocou a mão no seu rosto, mas ficou presa na seiva da bananeira. A fada então ficou mais nervosa ainda. Menina, aceite meus agradecimentos e solte minha mão ou eu vou lhe dar outra bofetada. E como a menina nada dissesse, pá! E a fada ficou com as duas mãos presas. Menina, aceite meus agradecimentos, solte minhas duas mãos ou eu vou lhe dar um chute. E como ela não dissesse nada, pá! E a fada ficou então com as duas mãos e a perna presos. Menina, aceite meus agradecimentos, solte minhas duas mãos e minha perna ou eu vou lhe dar outro chute. E pá! E ficou com as duas mãos e as duas pernas presas. E enfim, por último, ela disse: menina, aceite meu agradecimento, solte minhas duas mãos, minhas duas pernas, ou eu vou lhe dar uma barrigada. E pá! E quando ela ficou assim, então, presa com as duas mãos, as duas pernas e a barriga na boneca, foi muito fácil para a aranha sair de trás da árvore, amarrá-la com a sua teia e subir aos céus com o quarto presente. Quando ela chegou então aos céus com o quarto presente, o Criador não teve mais o que fazer.
admirou a astúcia e a coragem da aranha. E então, deu a ela o que ele tinha de mais precioso, que era o seu baú com as suas histórias. E quando a aranha, então, pegou as histórias, ela as trouxe para a terra, todas amarradinhas na sua teia, e espalhou por todo mundo. E foi assim, então, que as histórias vieram parar sobre a terra, graças à astúcia e à coragem de uma aranha. E assim termina a nossa história, que eu espero que você tenha gostado. Espero que você busque na sua casa objetos para também contar histórias assim. E que você pense, talvez, se você estivesse no lugar do Criador, será que você pensaria outras provas para dar à aranha? Você consegue pensar estas coisas se você buscar as histórias. As histórias estão nos livros, as histórias estão com as pessoas. Converse com os mais velhos, converse com os amigos, busque as histórias que cada um tem. Essa história que eu contei veio lá da África. É muito contada pelos povos de lá para suas crianças. Mas com certeza, histórias de todos os cantos do mundo têm muito a nos ensinar. Você gostou dessa história? Se você gostou, escreva. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. E mais do que isso, busque outras. Procure com os seus professores, procure com aqueles com os quais você convive, porque muitas outras com certeza virão. Afinal, a Nancy e o seu baú de histórias encheram o universo com as mais variadas narrativas. E cada uma delas está à sua espera para ser ouvida.